salve, rapaziada rubro-negra. Joia da base de 17 anos entra e resolve para o nosso Flamengo. Joshua, cria do Ninho, entra ontem lá no Maranhão contra o Botafogo, pra gente fora de casa, porque era mando do Botafogo. A gente ganha, já eleva o placar para 1-0. Placar magro, que serve já para o jogo de volta, que a gente já vem com vantagem. No Maracanã eles vão vir para cima, a gente vai lá e amplia e faz aquele placar elástico. Bom dia, e vamos ver aqui o Futebol 360, programa da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos, e vamos conferir tudo agora. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente, ative o sininho de notificações e meta aquele dedo no like para fortalecer nossos trabalhos. Compartilha, comenta, diz aí o que você achou. Mas vamos lá ver tudo que rolou. Samba de Santos, e o assunto agora é o Flamengo. Falamos muito de samba, você poderia lembrar lá. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá, vai haver mais um baile no Maracanã. Eu me esqueço quem é o autor, porque eu lembro só do João Nogueira interpretando. Wilson Batista, muito obrigado. O Ralf já me presenteou com um CD maravilhoso do Wilson Batista. Qual é o nome do menino? Joshua, né? Joshua, 17 anos, fez o gol da vitória do Flamengo. Vamos ouvir o Joshua, que antes de ser jogador no profissional, já tinha sido jogador do professor Felipe Luiz, lá no Sub-17. O professor já conhecia o Joshua. E o Joshua, claro que se emocionou. Hoje deve ter festa na família. Você não viu o vídeo? No bairro que ele mora. O vídeo da família dele comemorando o gol? Ah, eu não vi. Ah, os caras fizeram uma selfie lá, um negócio enlouquecedor. Os caras pulando por cima do outro. Eu juro que eu não tinha visto, então eu acertei. Óbvio que tem que ter. Imagina se o seu filho, o seu sobrinho chega lá e faz o primeiro gol no profissional, num grande clube, uma camisa como a do Flamengo. Eu faria uma festa na minha casa. Vamos lá ouvir então o Joshua e também o Felipe Luiz. Felipe é um carinho muito grande que eu tenho por ele, porque foi meu treinador no Sub-17 e me conhece muito bem. Então ele me deu essa oportunidade, eu fui feliz e aproveitei muito bem. O Joshua era meu camisa 10 no Sub-17. Me emocionei muito, né, como quando ele fez o gol, assim. Eu acho que para um treinador, poucas coisas que você vai fazer vai te deixar tão realizado como colocar um menino de 17 anos, que foi o teu jogador na base, e ele quase praticamente, acho que no segundo toque na bola, ele fazia o gol 1-0, que não é o 3 ou 4-0. Isso me deixa extremamente feliz, né? O que eu vivi hoje com ele me deixou muito emocionado, realmente muito emocionado. Um menino muito especial, era, como eu te falei, é o meu camisa 10 no Sub-17. O primeiro título da minha carreira como treinador, ele participou, foi uma peça muito importante na equipe. Eu fazia muitos movimentos específicos para ele, né? Para que a equipe girasse em torno dele. Eu sei o talento que ele tem. É um meia que joga na mesma posição do Arrascaeta, tem um talento e tem principalmente muita frieza na área, né? Um cara que decide muito bem, tem as decisões, tomadas de decisões dele sempre são muito assertivas na área. Eugênio Leal. Aumentou a responsabilidade do garoto, joga na posição do Arrasca. É uma vantagem do Felipe Luiz por ter participado. Que gol que perdeu o Michael, né? Por ter participado da base do Flamengo. Então, a molecada que sobe, é claro que ele não ficou tanto tempo assim, né? Sub-17 passou pro Sub-20 e tal, mas ele chegou a trabalhar com esses garotos. Então, quando chega o jogador, não é um desconhecido para ele assim. Meu Deus, esse jogador faz o quê? Como é que ele joga? Qual é a característica? Não, ele já sabe. Não, esse menino, inclusive, trabalhei, desenhei jogadas para ele, pela movimentação. Então, ele sabe a possibilidade que lhe dá um menino como o Joshua e outros que são da base e que são aproveitados eventualmente no time profissional em circunstâncias como a de ontem, né? Que o Flamengo jogou com o time reserva. E aí, quando vai mudar, quando vai fazer as substituições, ele até coloca alguns titulares, mas também vai aproveitar um pouco da base. E a gente já viu esse ano um outro jogador da base que tem aparecido bem no time, o Wallace Ian, né? Que chegou a fazer gols e tal. Mas ontem foi a vez do Joshua. É importante entender que essa garotada tem que ser tratada com muita calma, pezinho no chão, um pouquinho de cada vez, porque há um risco enorme de você queimar esses jogadores. Amanhã ou depois o garoto joga mal, perde um gol, tarará, já querem queimar e dizer que não serve.
Então, calma. Mas o Lohan passou por um processo como esse. O Lohan, no passado, foi um jogador importante para o Flamengo durante a Copa América, onde o jogador bons jogos, né? fez bons jogos, fez gols, renovou contrato, fizeram uma grande festa com ele lá na Cidade de Deus, de onde ele é. E, de repente, esse ano, peraí, devolveram ele para a base. Isso aí tudo pode causar um problema que dificulte depois a sequência de trabalho do jogador. Então, com muita calma, muito legal que o Joshua tenha feito o gol ontem, que deu a vitória ao Flamengo, mas não dá para também jogar muito confete em cima para não atrapalhar o próprio jogador, o futuro dele. Professor Celso, ele fez... quando o clube, por exemplo, ele tem esse negócio de ter que mesclar muitas competições, etc e tal, ou às vezes por lesões, desfalques, e ele se vê obrigado a usar, né, a colocar no time garotos da base, quando você tem um trabalho bom de base, como é o caso do Flamengo, do Palmeiras, ou do próprio São Paulo, a gente tem visto, né, um cenário semelhante com o Lucas Ferreira? É isso, né? O Lucas Ferreira e outros jogadores. Os Alves e vai. É a oportunidade para esses garotos mostrarem que tem capacidade, né, professor? Ainda mais quando não é por acaso, né? No caso desses clubes não é por acaso. A própria entrada do Joshua ontem não foi por acaso. As entradas dele e do Juninho, que inclusive faz a jogada, né? A defesa do bom goleiro do Botafogo da Paraíba, o Michael, não fosse ele, o Flamengo teria aberto o placar. Inclusive, professor, não fosse ele, olha aqui. Ih, caderninho. O Flamengo teve 24 finalizações, dessas 18 dentro da área. Porque não é assim, chutou, mas chutou lá do meio da rua, não. 18 dentro da área. E aí, você falou do Michael, goleiro do Botafogo, do Belo. 7 defesas do Michael. O Michael ontem trabalhou. Coisa. No dia do trabalho, ele trabalhou demais. Teve 76% da posse de bola. E o Joshua colaborou com algo muito importante nesse time do Flamengo. Não só nesse time do Flamengo. Seja qual for o Flamengo que se coloca em campo, tá faltando um pouco mais de capricho nas finalizações. Né? Não tá vendo aí o Michael do Flamengo perdendo um gol aberto no primeiro tempo. Bruno Henrique ontem não fez uma boa partida, foi substituído. Então precisava alguém para fazer. Embora não tenha feito uma boa partida, é verdade, o lance do gol que o Michael perdeu foi todo construído pelo Bruno Henrique. Foi a grande jogada que ele fez na partida ali. E o Michael que tivesse perdido o gol, mas pelo menos tivesse chutado na direção do gol, porque havia ali 2 zagueiros em cima da linha. Se a bola bate no zagueiro, ok, não entra. Mas chutar pra fora... Ele tentou tirar, né, pegar o cantinho e acabou errando. Mas o menino, pelo menos, já demonstrou essa qualidade e é muito legal a integração, né? A primeira pessoa que ele vai abraçar é o Felipe Luiz. E a gente percebe a felicidade não só de quem estava no campo, mas também no banco, fazendo aquela festa com ele, todo mundo batendo na cabeça do moleque, meio que um batismo. Um carinho muito grande de todo o elenco, não é só o Felipe Luiz, o elenco entende quem é esse menino, né? Claro que é muito cedo, mas ele já entrou com estrela, cumprindo o que o Flamengo precisava nesse jogo, precisava de uma vantagem pelo menos mínima para jogar mais tranquilo, até em termos de escalação. Não creio que o Botafogo vá proporcionar muita resistência jogando fora de casa. Ontem também não estava em casa, né? São Luís do Maranhão não é a sede do Botafogo. Como é que é o apelido que o Eugênio falou? É Belo? Belo. O Botafogo da Paraíba é o Belo? Tu és o mais belo e glorioso e enches de alegria o seu povo. Na transmissão o pessoal falou, era um dirigente do Botafogo que num jogo qualquer ali, depois de um lance que ele gostou, ele gritou Belo, Belo, aí ficou o Belo. Ô, prof, mas o Joshua mostrou estrela, mas você sabe que tem um jovem que me encantou mais. Qual jovem te encantou mais? João Vitor, zagueiro do Flamengo. Que jogou, inclusive, mais tempo, né? Não, e o João Vitor não foi muito testado como um zagueiro, de fato, né, na marcação, em recomposição, em conseguir ali dar botes, porque o Botafogo jogou mais no seu campo defensivo. Mas em algo que o Felipe Luiz valoriza muito, que é o zagueiro que sabe construir, João Vitor foi muito bem. Outro camisa 10 da zaga. Não, pois é, com essa característica do Léo Ortiz, de bom passe, boa visão de jogo, de conseguir quebrar linhas adversárias, e com 18 anos, mostrando maturidade. É claro que jogar num time bem organizado facilita muito as coisas para quem está subindo da base, mas o Felipe Luiz, ao falar sobre o Joshua,
disse que o Flamengo ganhou um reforço, porque ele tem mostrado potencial nos treinos, por isso ganhou oportunidade no time principal, mas para mim o Flamengo ganhou 2 reforços. Além do Joshua, o João Vitor mostrou que tem potencial para ganhar mais minutos, não para ser titular, porque o Flamengo tem zagueiros mais experientes e melhores, né? Mais consolidados, como Léo Pereira, Léo Ortiz, o Danilo. Mas é até legal pro garoto ter esses companheiros ali para ele se espelhar, para ele aprender, né? Não é? Nos treinamentos, nos jogos. Para mim o João Vitor já ganhou o posto de 4ª opção para zaga e tá ótimo para um garoto de 18 anos. O Filipe Luís já elogiou muito o João Vitor, o Filipe Luís também trabalhou com ele na base, e a vantagem, né, de ter um técnico que conhece bem a base do clube, sabe quem tem potencial, quando subir o jogador. Então o Filipe Luís... Cuidado que deve ter ao dar oportunidades e ao dar muita responsabilidade aos garotos, né, na hora certa, não é isso? E até fazendo uma boa gestão, porque no começo do ano, o Wallace Ian, que era o centroavante, e o Guilherme, que também é um meia, tinham mais oportunidades em relação ao Joshua, mas nos treinamentos o Joshua se destacou mais e o Filipe Luís fez com que ele subisse nessa hierarquia. Ontem Guilherme e o Wallace Ian não foram relacionados, mas o Joshua já ganhou espaço até mesmo do Matheus Gonçalves, que é um jogador que tem mais consolidado no time principal do Flamengo, mas hoje, se tiver ali uma ausência do Arrascaeta ou muitos problemas de desfalques, eu não tenho dúvida que o Joshua ganhou pontos para o Filipe Luís, para que o Filipe Luís confie nele para esse tipo de desafio, e assim como o João Vitor. Então é mais o uso da base é mais um argumento que reforça a escolha pelo Filipe Luís, porque é um técnico que já conhece esses garotos e que, em comparação a um técnico estrangeiro, a um técnico mais cascudo e mais rodado, tem muito mais sabedoria e muito mais boa vontade em utilizá-los, e o Flamengo nesse ponto acertou. É uma evolução também de mentalidade do clube, de não só formar e vender, como o Flamengo tem vendido bem esses jogadores, mas que eles deem um retorno ao time principal, em que eles sejam jogadores mais utilizados e com maior minutagem. O Flamengo jogou ontem, obviamente, como visitante, né? A partida de ida dessa terceira fase da Copa do Brasil. Os 2 próximos jogos também. Vai enfrentar o Cruzeiro no final de semana, Flamengo visitante, né? Mineirão. E depois vai à Argentina enfrentar o Central Córdoba pela Libertadores. Eu pergunto para os amigos e para vocês que estão nos assistindo, vocês têm ideia de qual foi a última derrota do Flamengo como visitante? Eu ia dizer, e agora perdeu a graça porque a tela tá ali embaixo. Que o Filipe Luís não perdeu fora. Isso eu tinha certeza. Foi com o Tite ainda em setembro do ano passado. A última vez que o Flamengo perdeu como visitante foi em setembro do ano passado. Que coisa, hein? Tempo, hein? E além de não perder, tem demonstrado bom desempenho fora de casa. Inclusive variando o seu jeito de jogar. 13 vitórias e 6 empates em 19 jogos com o Filipe Luís. Nem sempre sobrando. A gente pode lembrar, por exemplo, aquela partida com o Grêmio em Porto Alegre, que o jogo pediu outra coisa e o Flamengo atendeu. Né? É um time muito constante fora de casa. Esse jogo com o Cruzeiro vai ser uma paradinha, viu? O Cruzeiro está se recuperando. A gente ainda vai falar de Cruzeiro aí. O Cruzeiro está achando um caminho. Então, só para completar a sequência do Flamengo. Cruzeiro, agora domingo, né? Central Córdoba, no meio de semana pela Libertadores. Esse é o jogo da vingança. Tem que tentar, né? Porque perdeu em casa, perdeu no Maracanã. Depois Bahia, LDU pela Libertadores e Botafogo pelo Brasileirão. Não tem moleza pra ninguém, a sequência é dura pra todo mundo. E a gente cobra, né, de todas as equipes. Principalmente pros adversários dele. A gente cobra de todas as equipes que tenham um padrão tático que funcione independentemente das escalações, de quando poupar ou não. E hoje o Flamengo do Filipe Luís tem um padrão muito bem definido. Tanto é que quando ele mexe em todo mundo, time totalmente reserva, o Flamengo, e com uma formação diferente, porque a formação do Flamengo parecia um 4-2-3-1, mas no fim das contas, por ter muitos atacantes, acabou sendo um 4-2-4. Então, com menos meio-campistas, com menos articuladores, e ainda assim, o Flamengo foi protagonista do jogo, o Flamengo criou 24 finalizações, o Flamengo teve a oportunidade de sair de São Luís com uma vantagem ainda maior. Então, por mais que tenha pecado na efetividade, não dá para se cobrar postura e padrão do time. Isso se manteve e mostra também como dá frutos
ter um treinador que tem uma ideia bem definida de jogo. O Filipe Luís é isso daí. Desde que ele assumiu o Flamengo, ele falou: meu time vai jogar com a bola, o meu time vai ser agressivo, o meu time vai perder e pressionar para tentar roubar a bola logo em seguida, e isso se mantém independentemente dos jogadores que ele utilize. É claro que vai ter oscilação na temporada, é claro que vai ter jogo em que a bola não vai entrar como não entrou ontem, e isso é algo a ser trabalhado pelo Filipe. Não pode se conformar que o time crie e perca muitos gols, mas, por outro lado, eu vejo que há um ponto muito positivo desse Flamengo, que é poder utilizar de fato o elenco, porque a base do time está muito bem consolidada. Então, a gente fala que os treinadores, às vezes, também não utilizam o elenco da melhor forma possível. Ontem, num jogo de Copa do Brasil, fora de casa, Filipe Luís fez o correto. Rodar os jogadores, e fica muito mais fácil fazer isso quando o coletivo responde bem, quando o time é bem treinado. É porque time que sabe o que o técnico quer e como quer jogar, independe dos nomes dos jogadores. Isso acontecia com o Corinthians do Tite, quando muitas vezes fez bons jogos com um time considerado reserva ou misto. Acontecia em outros tempos com o São Paulo do Tele, quando tinha o seu expressinho, o banguzinho do Filipão no Grêmio. Quando você tem uma ideia de jogo, fica mais fácil você jogar com os não titulares. Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018, né? Com o Felipão mesmo. Isso. Ele tinha dois times, um time que jogava Libertadores, parou na semifinal quando foi eliminado por Boca Juniors, se não me engano, o Boca Juniors de Benedetto, em boa fase, né? E foi campeão com o time B. O time que a gente botava tinha menos Lucas fé Lima, foi o campeão brasileiro. Era o time B do Palmeiras. Era uma defesa. Tinha Lucas Lima, Daverson e Mike companhia. jogando muito. Mike. E achou a defesa no time reserva. Exatamente. Campeão brasileiro. O Filipe Luís ontem fez uma crítica muito plausível à logística do jogo, porque houve a venda do mando de campo por parte do Botafogo para São Luís, e a gente sabe que o Flamengo tem uma torcida gigantesca no Maranhão, então a torcida lotou ali na recepção, hotel, e isso, pelo fato do Flamengo não ter se preparado para essa recepção, causou atrasos na chegada ao hotel, chegada do aeroporto, nos deslocamentos, e o Filipe falou: a nossa logística foi horrível. Então, é importante também o Flamengo se atentar para esses detalhes, porque isso interfere no período de descanso, de concentração dos jogadores, às vezes até mesmo na preleção do técnico, ele precisa fazer mais corrido ali porque houve esse tipo de atraso. Então, que bom que o Filipe Luís é um cara preocupado com isso e tem tamanho suficiente, mesmo começando a carreira agora, pela experiência que ele teve de Europa, como um atleta profissional, de que isso faz a diferença. Tem impacto na sequência da temporada, não é no jogo especialmente de ontem, assim, mas no próximo jogo, por exemplo. E o Flamengo, quando foi mandante em jogos, ou visitante também, em casos parecidos, principalmente na gestão do Landim, esse era um grande gargalo, porque a gente cansou de ver imagens também e torcedores reclamando: os jogadores não pararam, porque houve atrasos também na chegada ao hotel. Então, o Flamengo precisa entender que a sua grandeza, que os torcedores, quando o Flamengo for jogar em outros lugares, até pela carência de não poderem assistir o Flamengo sempre, vão lotar, vão gerar esse tipo de aglomeração e se preparar para isso, para evitar coisas como aconteceram no Maranhão. Eu queria pontuar algo que diz respeito não somente ao jogo do Flamengo, mas a toda a semana de Copa do Brasil que a gente encerrou ontem à noite. Essa fase da Copa do Brasil não pode ter jogos de ida e volta. Essa fase da Copa... Porque a gente joga uma data do calendário fora. Sabe? A Copa do Brasil tem nas duas primeiras fases jogos únicos e a partir de agora tem jogos de ida e volta. Você precisa resolver isso mais rapidamente, porque tem jogos que não acrescentam absolutamente nada, como esse do Flamengo ontem. Você poderia fazer um jogo único, mesmo que fosse, por exemplo, ontem, teoricamente, era campo neutro, porque não é o estádio do Botafogo, não é a torcida do Botafogo. Mas aí foi uma opção do Botafogo da Paraíba. Sim, foi uma opção do Botafogo do Paraíba. Mas você pode fazer isso, levar jogos para centros que têm carência. Então não joga nem no campo de um, nem no campo do outro e decide de uma vez só, porque, sabe, pra quê? Pra que esses jogos? Por exemplo, todo mundo sabe que vai ter o jogo da volta e o Flamengo vai ganhar esse jogo no Maracanã. Isso vale para Botafogo jogando com o Capital
que ganhou de 4-0. Aliás, Pra que vai ter o jogo de volta? O único caso que a classificação foi adiantada. Então, mas em geral, assim, você tá pode falando resolver de um num caso. jogo só. Você está falando de um caso. Se for assim, então não precisa do confronto. Se todo mundo sabe que o Flamengo vai ganhar. Você tem que ter um jogo só. Você não precisa ter 2 jogos. Porque você joga 90 minutos fora. E em uma semana que os times poderiam estar descansando, poderiam estar treinando, poderiam abrir espaço para outras coisas na agenda. Não são duelos atraentes. Foram todos jogos chatos. Me diz um jogo realmente bom essa semana de Copa do Brasil. Não teve. Então, te digo e falaremos dele. Ruim. Te digo, Cruzeiro. Jogo realmente bom. Eu não sei que eu não vi o jogo do Cruzeiro ontem. Daqui a pouco vamos falar do Cruzeiro. Mas o próprio jogo de Série A entre Ceará e Palmeiras foi um jogo, sabe, pegado, com muita falta, com muita disputa. Mas isso tem em todas as competições. Mas eu concordo com o Eugênio. Isso tem no brasileiro também. Você está jogando fora uma data do calendário para espetáculos pouco atraentes. A maioria dos jogos foi ruim. Porque você tem que botar o time reserva para descansar, e aí você leva o jogo ali do jeito que dá. E Copa é legal até por ser tiro curto, né, Eugênio? Por ter essa possibilidade de zebra, de dar mais chances ao time menor. Mas é claro que você tem que vender para ganhar dinheiro, você tem que ter mais um jogo aqui para os detentores de direito, mais uma grana para quem está vendendo lá os ingressos lá no Maranhão, etc. Mas para o calendário do futebol brasileiro, é uma fase que você naturalmente pode abrir mão de um jogo, jogar numa partida só e possivelmente em campo neutro. É muito pré-classificado também. A gente podia diminuir o número de pré-classificados, fazer mais uma fase de um jogo só, mas não com tanto pré-classificado como foi dessa vez. É isso aí, pessoal. E o Eugênio tá certo. Ontem, eu acho que foi o Calçade que falou no Linha de Passe, mas é verídico. Um calendário que é inflado, 70 a 80 jogos por ano. Cara, a administração da Copa do Brasil tinha que pensar nisso, né? E ele deu um exemplo ontem, um Calçado, parece que a Copa do Rei, o time só entra lá pela oitavas, quartas de finais e é um jogo só. Só vai ser 2 jogos, parece que a partir da semis e a final. Mas é isso, pô. O Botafogo da Paraíba não tem tanto campeonato para jogar, isso é fato, beleza. Acho que ele quer dar visibilidade aos times menores, mas os grandes, pô, é muito limitado. É um dia, um jogo sim, meio de semana, outro final de semana. É muita correria, muito campeonato. Eu não sei qual que é o deles, tinha que planejar isso aí. Tão tal que o pessoal discute também o estadual, que é outro que também infla pra caramba a temporada. Isso tinha que ser previsto ou tem que ser estudado. É uma questão dos campos também, que os campos, pelo amor de Deus, não tem padrão. E você viu ontem, né? Para quem assistia, foi só concluir quando o Felipe deu a coletiva dele. Ele falou do campo. O Danilo também postou. Pesado, grama alta. Os caras, ver um time de primeira linha jogar lá em São Luís, os caras que estão administrando o campo não pensaram nisso. Em molhar, parece que estava seco demais. Molhar também, cortar mais, parar mais baixo essa grama. Eu não sei, talvez foi pedido do Botafogo para tentar frear mais o Flamengo. Tudo é possível. Mas enfim, o que tá hoje se destacando é o Joshua, né, meu? O cara se destacou, um moleque de 17 anos, da base do Flamengo, foi lá e resolveu. Um chute que, para quem tá vendo em primeira impressão, chute fácil, né? Nada. Pegar de primeira, rebote, a bola vem girando, sei lá, e ele deu aquela chapada. Esse moleque tá se destacando e o Felipe já conhece. E o que o Leal, o professor, falou é verdade. Se fosse outro técnico de fora contratado que não conhecesse a base, não colocaria o cara. É o moleque, não. Pegar o Felipe, por fim, lá de baixo, trabalhar com todos, ele foi lá e acreditou. E a gente tem um substituto aí, hein? Surgindo do Arrascaeta, porque hoje o Flamengo em todas as posições tem 2, 3 jogadores que é titular em qualquer outro time da Série A do Brasileirão. E na posição, a única posição do Arrascaeta é o único que não tem substituto. O Felipe Luiz tenta ali, o Luiz Araújo, ontem foi o Plata, tenta vários ali, mas não tem. E o Felipe Luiz falou que ele joga com a 10, o Joshua. Vamos ver aí. Trabalhar isso aí, só que não, já se destacou, não demora muito aqui.
Os europeus vêm em cima com euro, com libra e vão levar tudo, fácil. Mas é isso aí, se gostou do vídeo, já meta aquele dedo like para ajudar a gente. Ative o sininho de notificações e se inscreva no canal para elevar o nosso canal. Compartilha, comenta, vamos interagir aí. O que você achou do vídeo, dos comentários deles, do jogo, o que você achou? E aí, essa promessa tem futuro? O que você acha? Tamo junto, saudações rubro-negra.